A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com todos? Eu vou mostrar dentro da palavra de Deus como que é importante a forma como nós nos enxergamos. Você já deve ter visto aí o título deste vídeo, um título um tanto engraçado, onde fala assim: quem se enxerga lagartixa nunca será um jacaré. E é verdade, vou falar aqui a forma como nós muitas vezes nos enxergamos através de uma ótica totalmente errada, através das lentes erradas. As lentes distorcidas, nós nos enxergamos muitas vezes de uma maneira distorcida. Por que distorcida? Porque não retrata a realidade daquilo que Deus fez em nós. Se você é um filho de Deus, uma filha de Deus, como de fato é, então há potencialidades dentro de você. Você tem capacidades latentes, poderes latentes dentro de você. Por poderes latentes eu quero dizer poderes que precisam ser despertados, poderes que precisam ser acordados, poderes que precisam ser estimulados pela tua fé. E eles estão em estado de dormência pela tua incredulidade. Incredulidade quanto à tua própria capacidade. A forma como nós enxergamos a nós mesmos conta muito diante da vida, se teremos vitória ou derrota. As pessoas, elas costumam deixar tudo nas mãos de Deus, naquele paternalismo inútil, daquele paternalismo preguiçoso. Se for da vontade de Deus, vai acontecer na minha vida, quando na verdade muitas coisas não acontecem na nossa vida, não porque não tenha sido da vontade de Deus, mas porque faltou empenho da nossa parte, faltou coragem da nossa parte, faltou mais trabalho da nossa parte. E por que não houve empenho da nossa parte, trabalho? Porque nós não nos tornamos ousados diante daquilo que está à nossa frente? Porque não superamos os desafios que precisavam ser superados? E ao contrário, ficamos apenas naquela espera inútil da parte de Deus, esperando que Deus viesse fazer alguma coisa por nós. Não estou aqui, quero abrir um parênteses, dizendo que Deus ele não trabalha ao nosso favor. Não estou aqui também dizendo que Deus não tem participação direta na nossa vida e que nós não precisamos depender de Deus. Claro que precisamos depender de Deus, mas não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é que muitas pessoas estão acomodadas em si mesmas, acomodadas naquela eterna espera de que Deus tem que fazer alguma coisa pela vida dela, quando na verdade o contrário também está acontecendo. Deus está esperando que a pessoa faça alguma coisa por ela mesma. É uma espera inútil, porque aquilo que cabe ao homem ser feito deve ser feito pelo homem, não por Deus. Deus, ele nos deu capacidades maravilhosas para realizarmos as coisas, e nós não as realizamos. Não é porque as dificuldades, nem tanto porque as dificuldades são insuperáveis, mas porque nós nos acreditamos incompetentes diante daquela dificuldade, daqueles desafios, porque nós não enxergamos a nós mesmos como pessoas capacitadas por Deus para superarmos as dificuldades. E quando nós temos uma visão errada a respeito de nós mesmos, nós não criamos estímulo algum para lutarmos pelos nossos objetivos, para lutarmos, para alcançarmos algum progresso na nossa vida, seja em qual área for. Por quê? Porque nós estamos nos enxergando com as lentes erradas, com as lentes do pessimismo, com as lentes da inferioridade, nos considerando coitadinhos diante da vida, nos considerando vítimas diante da vida, quando na verdade nós temos o poder, sim, de mudar a nossa vida. Nós temos o poder, sim, em nós, poderes estes dados por Deus para nós, mas que precisam ser colocados em prática. Vou mostrar para vocês o quanto essa questão, essa ótica errada que nós temos a respeito de nós mesmos, já se encontrava dentro da Bíblia Sagrada em alguns personagens bíblicos, mostrando para vocês que isso é inerente ao homem, está dentro do homem, mas que precisa ser mudado, e o Cristo mostra para nós. Estarei mostrando para vocês dentro da palavra de Deus que nós não temos necessidade alguma de nos acomodarmos em nossos fracassos, numa visão totalmente errada a respeito de nós mesmos. Aqui em Juízes, no capítulo 6, mostra a história dos israelitas que estavam sendo empobrecidos, oprimidos, explorados, despojados por um exército inimigo de midianitas, que constantemente invadiam o território de Israel e ali
tomava tudo que era deles, invadiam a agricultura deles, tomava as economias daquele povo, empobrecendo Israel por completo. Levava as suas crias, os seus gados, levava os seus grãos, os seus trigos, etc. E então levava Israel ao empobrecimento completo. O que Deus fez para solucionar aquela situação? Chamou um homem para mudar toda aquela situação. Mas este homem tinha muitos problemas, como eu e você, dentro de si. Problemas estes que precisam ser superados. Então este homem chamava-se Gideão. Um anjo do Senhor foi enviado a Gideão. E olha só o diálogo entre eles ali. A palavra de Deus começa dizendo aqui, a partir do versículo 12, onde estarei lendo, onde fala assim: Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. O que Deus estava falando? Que Deus era com Gideão, como Deus é com você também, como Deus é comigo, como Deus é com cada pessoa que nele confia. O Senhor é contigo, varão valoroso. Então a primeira coisa aqui, você não pode duvidar que Deus é contigo, porque de fato Ele é contigo. Não tem que ter dúvida, tem que ter certeza de que Deus é contigo. Você não está sozinho de forma alguma. É o primeiro ponto. Qual foi a resposta de Gideão diante daquela afirmativa tão gloriosa da parte do anjo? O que Gideão falou para o anjo? Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto está acontecendo conosco? Onde se encontram as tuas maravilhas, aquelas maravilhas que nós ouvimos falar na época de Moisés, que abriu o Mar Vermelho, os grandes poderes, as grandes manifestações de poder que houve naquela época, mas que a gente hoje não vê mais. Olha o que Gideão estava falando para o anjo do Senhor. Se é verdade que o Senhor é comigo, se é verdade que o Senhor é com o povo de Israel, o teu povo, então onde estão as tuas maravilhas? Onde está o teu poder? É exatamente essa pergunta que nós fazemos para Deus e fazemos-la indevidamente. Porque Deus é conosco. Se Deus está falando na sua palavra que Ele é conosco, por que nós perguntaríamos ao Senhor, se Deus é comigo, onde está o poder dele? Ora, o poder dele está onde sempre esteve e onde sempre deveria estar, como na verdade está dentro de cada um de nós. A grande questão não é onde está o poder de Deus, onde se encontram as maravilhas de Deus. A grande pergunta que deve ser feita, que se deve fazer é: o que nós estamos fazendo com esse poder que está hoje escondido, latente, dormente dentro de nós? Essa é a pergunta que deve ser feita. Se nós não temos visto o grande poder de Deus, as grandes manifestações da glória de Deus hoje na igreja, fora da igreja, em nós, através de nós, é porque nós temos temido, nós temos nos acovardado, nós não temos acreditado nesse poder, nessa presença de Deus em nós. E quando nós não acreditamos, nós passamos a nos enxergar como coitadinhos, como necessitados de Deus, quando na verdade nós já temos Deus e passamos a não exercer aquilo que não acreditamos haver dentro de cada um de nós. Aqui está o problema. Um povo incrédulo, nós temos exercido muito mais a incredulidade do que a fé. E como o poder de Deus pode fluir através da incredulidade? O poder de Deus só pode fluir pelas vias da fé, não pelas vias da incredulidade. Não era o que Gideão estava expressando aqui para o anjo? Onde estão as maravilhas do Senhor? Se o Senhor é comigo, se o Senhor é com Israel, onde estão as maravilhas do Senhor? O anjo ignorou por completo aquele pessimismo de Gideão e falou: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Olha o anjo ressaltando mais uma vez para Gideão que o poder já estava dentro dele, só precisava ser manifestado por ele, só precisava ser acreditado. Porque quando nós duvidamos do poder de Deus em nós, não tem como as coisas funcionarem. Não tem e jamais funcionarão. Primeiro o anjo fala que Deus era com Gideão.
Deus é contigo, varão valoroso. Como Deus está falando para você nesse momento. Deus é contigo, servo do Senhor. Deus é contigo, serva do Senhor. Filha de Deus. Duvidando, o anjo volta a ressaltar essa mesma verdade para Gideão. Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Ou seja, Deus está falando, vai nesta tua força. Vai, age, levante-se, tome uma atitude, crendo nesta força que eu coloquei dentro de você e você vai vencer. Os obstáculos não serão páreos para esta força, esse poder, essa capacidade maravilhosa que eu coloquei dentro de você. E então Gideão, mais uma vez, voltando os olhos para si mesmo, para sua própria família, olhando através das lentes do fracasso, olhando através das lentes erradas da incredulidade, mais uma vez Gideão, ele destaca a inferioridade de si mesmo, quanto de sua própria família, onde ele fala assim, ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menorzinho da minha família. Em outras palavras, a minha família não tem recursos para libertar Israel, Senhor. Minha família é pobre. Nós não temos exército nenhum. Quem somos nós para libertarmos Israel? E além do mais, eu sou o menor na minha casa. Quem é que vai acreditar em mim? A minha própria família não vai dar crédito em mim. Não passo de um moleque, não passo de um menino, não passo de uma criança, não passo do caçulinha da minha família. Quem vai dar crédito para mim? Como que é o ser humano? Sempre enxergando o lado pequeno de si mesmo. Sempre enxergando o lado negativo. Nunca enxergando as potencialidades que Deus colocou dentro de cada um de nós, dentro de si. Porque na verdade não acredita, mesmo Deus falando. O anjo já tinha falado, o Senhor é contigo. Mas ainda assim, nós passamos a duvidar, nós duvidamos. E o Senhor então fala, eu serei contigo, eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Ou seja, Gideão, para com essa ótica errada de se enxergar como uma lagartixa. Eu te criei para ser um jacaré, eu te criei para ser valente, eu não te criei para ser pequeno. Eu serei contigo, eu sou contigo, o Senhor é contigo. E você vai sim ferir todo esse exército de midianitas como se fossem um só homem. Você vai abatê-los como se fosse um só homem. Esse exército de midianitas aqui representa os inúmeros problemas que nós enfrentamos pela frente, diante dos quais nós nos sentimos e nos achamos tão pequenos, tão reduzidos a nada, tão incapazes de superá-los, de vencê-los, mas que nós podemos derrotar todos os problemas como se fosse um só. É isso que Deus está falando para cada um de nós, mas a condição é que nós venhamos nos enxergar com a ótica correta. Eu falei que Jesus ele falou a mesma coisa que ele nos ensinou, que nós temos que ter essa ótica correta. E essa ótica correta vem através da nossa fé no Senhor Jesus Cristo, da nossa união com Ele. Por isso, daí a importância de nós nos unirmos com o Senhor, para que o nosso interior seja muito bem ajustado a uma visão correta daquilo que a Bíblia Sagrada tem nos trazido. Em João 15, versículo 4 e 5 fala, está em mim e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Estar em Jesus é receber as palavras dele pela fé, com uma fé viva, uma fé verdadeira, não é da boca para fora. Estar em Jesus é acreditar de verdade naquilo que Jesus está falando. Gideão estava duvidando das palavras do anjo quando disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Eu hei de ser contigo, varão.
Eu hei de ser contigo, varoa. Eu hei de ser contigo, filha de Deus. Eu hei de ser contigo, serva do Altíssimo, servo do Altíssimo. Mas quando a gente duvida, de nada adianta Deus falar conosco. Porque quando nós duvidamos, mesmo Deus falando conosco, significa que nós escolhemos permanecer na incredulidade. Significa que nós decidimos continuar olhando para nós mesmos como coitadinhos, como incapazes, como incompetentes, como nada diante dos desafios da vida. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que você olhe para si mesmo e acredite que o poder de Cristo está dentro de você e, portanto, você é capaz de fazer o que você acha que é incapaz. Você é capaz de superar obstáculos, de vencer todas as dificuldades da vida, sim. Não importa quanto medo, as dificuldades, as ameaças desta vida venham ou infringam em teu coração, você é capaz de vencer todas as coisas, nós somos capazes. Mas para isso nós temos que acreditar na palavra de Deus, que é o que nos traz uma ótica correta a respeito de nós mesmos, uma visão correta a respeito de nós mesmos. Amém? Que essa palavra venha abrir os teus olhos. Levante-se, levante-se, vença o medo, vença a procrastinação, vença a si mesmo, julgue-se capaz, porque de fato você já foi capacitado para vencer. Vá, lute e vença. Fiquem com Deus.